Oi, gente, mais um quadro nosso, Mães que Inspiram. E o quadro de hoje vai ser um quadro muito emocionante também, como os outros. E eu estou muito feliz de estar aqui com a Evelyn. Quero pedir para você se apresentar para a gente, para o pessoal te conhecer. E galerinha, então, eu me chamo Evne, né, sou casada, eu sou mãe de 7 filhos, eu tenho aqui comigo na terra 3 e tenho 4 filhos me aguardando lá no céu também. E é isso, ao longo aqui vocês vão me conhecer e vão Isso ver. aí. E a história de hoje, gente, o nosso tema do quadro de hoje vai ser dependência. E vocês vão entender, porque a Evelyn vai explicar pra gente o porquê da dependência. Eu quero que vocês prestem bastante atenção na história de hoje, para vocês entenderem o porquê deste nome do episódio de hoje. Você pode falar pra gente o porquê da dependência, porquê que essa palavra define você como mãe, qual o sentido que essa palavra tem, qual o impacto que ela tem na sua vida hoje. E como foi também há um tempo atrás. Então, Lili, quando você me perguntou, entendeu, Evne, o que se resume a sua vida, o que você acha que define você como mãe, né? Então, assim, eu parei, me peguei a pensar de verdade, olhar para dentro para falar, e aí, o que me define? Ser uma mulher forte, uma mulher guerreira? Porque nós mulheres, nós temos que ser fortes o Sim. tempo todo, né? No mundo E de hoje, né, muita coisa também. isso, então nós, E como mãe também, né? então nós como mulheres, como mãe, como dona de casa, ali, esposa, tudo, a gente já é guerreira. Então, se eu chegasse aqui para você, eu poderia falar, eu sou uma guerreira, me defino como mãe uma guerreira, mas o que me define, entendeu, é uma mulher dependente. 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 Explica pra gente essa dependência, pra gente entender, pra galera entender a dependência, essa dependência pra gente. Então, De quem, como, por quê? primeiro, assim, nós vamos a fundo, mas para você entender. Para mim ser mãe, hoje, eu dependo de um filho. Sim, claro. Então, primeiramente, entendeu? Eu já me tornei mãe, então ali eu já fui abençoada, eu já fui. Para mim ter esse título de mãe, eu dependi. Eu dependi ter um filho para mim ter esse título de mãe. Isso é um privilégio, é irrevogável, é algo lindo, sabe? Mas em todo o processo, para mim chegar a ser mãe, eu tive também um processo de dependência, dependência de Deus. Porque Hoje você tem uma fé, uma religião? sim, hoje eu sou cristã para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que me tornou, entendeu? O que me permitiu a ser mãe foi a dependência de Deus, o confiar em Deus. Porque as minhas gestações, né, foram complicadas. Então, para mim chegar, né, a chegar a levar uma gestação até o final, foi dependência de Deus, foi cuidado de Deus. Porque eu acho que se não fosse isso, eu não conseguiria, né, passar pelo processo, Sim. ou até mesmo com que os meus filhos chegassem até este mundo. Né? Então, é dependência que me define. Dependência para mim saber ensinar os meus filhos, para mim saber conduzir os meus filhos. Porque filho, gente, maternidade é um desafio. Todo dia é algo novo. Sim. Entendeu? Todo dia. A cada filho também é uma experiência nova, a cada gestação é uma experiência nova. A cada gestação. Nossa, e os meninos vêm totalmente diferentes um do outro. Então, assim, quando você pensa, eu já tenho um filho. Sim. Né? Então, se eu tiver outro, vai ser tranquilo, porque eu já sei com aquele. Não é nada, é totalmente diferente, personalidade diferente. É o que minha mãe disse no primeiro quadro aqui, quando eu perguntei pra ela assim, tem diferença de um filho, de um filho pro outro, um filho preferido? Ela falou que não, porque assim como os dedos da mão não são iguais, os filhos também não são iguais. Cada um com uma personalidade, com um jeito, uma diferença. Essa é a verdade. São totalmente diferentes. Então, assim, cada um tem um jeito, tem um que come uma coisa, tem outro que não come aquilo. Ou seja, você vai aprendendo, você vai vendo que cada um ali você tem que se moldar, você tem que ensinar de um jeito diferente. Então, todo dia você aprende algo novo. Né? Todo dia você tem que ter algo novo ali também para poder estar ensinando. Então, gente, eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu dependo de Deus para me ensinar. Eu dependo de Deus para poder me ensinar como conduzir na hora de ter que puxar a orelha, na hora de ter que Isso né, é bom dar você um bom ter conselho. essa fé, essa crença com Deus, né?
E deixa eu te perguntar, você disse que teve 7 filhos, né? 3 aqui na Terra e 4 nos céus. Compartilha com a gente como que foi as suas experiências com as outras gestações antes dos últimos que você tem hoje? Ou como foi, teve alguma complicação? Explica pra gente um pouquinho. Então, eu tive um filho bem nova, né? Eu tive um filho bem novo. Eu tive o meu primeiro filho foi de 17 para 18 anos. E no decorrer da gestação, né, mãe solteira naquela época ali, então foi muitos desafios. Já foi a primeira maternidade e foi uma gestação bem complicada. Foi uma gestação bem complicada. Então, em meio disso tudo, sabe? Essa foi a sua primeira? A minha primeira já foi gestação. Um pouco complicada, né? A primeira já foi complicada. A primeira já foi complicada. Você tem algum problema de saúde? Entendeu? Até então, aparentemente, não. Não tenho, entendeu? Quando a primeira gestação eu também não tinha problema nenhum de saúde, eu não tive nada disso. Mas no final da gestação, eu tive um ganho de peso muito excessivo. E no final da gestação, para mim, foi complicado. Teve muitas complicações. Muitas complicações. Então, e depois, logo após, tive as complicações. E logo após o nascimento do meu filho, entendeu? Ele foi diagnosticado lá com uma bactéria, os médicos sabiam definir. Então ele já ficou internado logo cedo. Então ali já eram os desafios. Eu dependia de Deus para o meu filho sobreviver. A dependência já começou ali? A dependência começou ali, entendeu? Na verdade, a dependência começou quando os médicos da gestação do meu filho, no final, eu ia nas consultas e eles falavam assim para mim: olha, você está ficando com a pressão alta, você vai ter que já começar a controlar, porque isso pode ocorrer, entendeu? Um pré-eclâmpsia, alguma coisa assim. Porque minha pressão estava muito alta. Aí, já tive isso, eu já comecei, eu não era convertido, eu não tinha essa fé ainda. Sim. Né? Mas ali eu já buscava o Senhor Deus, tá? Eu sentia no meu corpo que algo estava errado, que algo estava, né, desajustado ali, mas ali eu já comecei, mesmo sem antes conhecer o Senhor, eu já pedi a Deus para que me sustentasse, me desse força para eu conseguir levar a gestação até o final. E ali eu tive o meu filho. Logo após eu tive ele, nós fomos para casa, ele começou com febre alta, e eu tive que voltar com ele para a maternidade, ele ficou internado. E ali foram alguns dias incontáveis, né, que parece que um dia parece uma eternidade, vamos colocar assim também. Mas os médicos não descobriam o que ele tinha, eles tiravam o líquido da coluna, faziam vários tipos de exame com ele e não sabia. E ali eu já comecei: Deus, tem de misericórdia, eu preciso que o Senhor, entendeu, venha curar meu filho. Porque teve uma vez que eu olhava pelo vidro, Leandro, eu lembro que eu olhando ele lá, eles dobraram ele assim, curvaram ele todinho, estava tirando o líquido da coluna dele e eu estava chorando. Só que eles não falavam. O que passava na sua cabeça naquela hora? Eu tinha medo de perder meu filho. A qualquer hora eu tinha medo de Deus me dar a notícia que ele não sobreviveria. Só que aí eles dobravam ele, aí tava tirando o líquido da coluna dele, aquele negócio assim, nossa, me doía tanto. Aí eu perguntei, uma médica passou, acho que é imprudência não falar, o jeito errado de falar, sabe? A médica falou assim, eu perguntei pra médica, a situação dele é grave? Entendeu? O que ele tem? Porque eles não falavam o que ele tinha, qual a bactéria que ele tinha contraído, o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, só de ele estar ali, pra você estar vendo ele ali, é grave, ele corre risco de morte. Nossa, te falaram. Ela falou assim comigo, sabe? E naquilo ali pra mim o mundo desabou. Porque eu já tava com aquele medo. Aquele sentimento ali. De perder ele a qualquer hora. Mas aí a forma que ela falou comigo me desestabilizou. Ali eu perdi as forças. Foi o ápice pra você, né? Isso, ali naquele momento eu falo assim, eu perdi as forças, parece que o mundo abriu. Só que aí depois eu peguei e falei assim, não. Entendeu? Deus me deu. Se Deus me deu, permitiu com que ele viesse em vida, o Senhor vai permitir ele em vida. E ali mesmo, né, sem sabedoria nem nada, mas de coração eu pedi a Deus, tira o meu filho daqui. Deus, traz a restauração da saúde do meu filho. E fiquei ali com ele. Eu tive um parto normal, precisei levar alguns pontos. E eu ficava ali, eu não saía. O único lugar assim,
Teve um período que ele podia amamentar e eu ficava do alojamento da maternidade para o berçário, do alojamento do berçário ali para amamentar ele. E com isso os meus pontos inflamaram. Pensa só, eu não tive resguardo, não tive nada. Os pontos que eu tive, ele inflamou. Nos pontos ter inflamado... Ou seja, você teve uma complicação durante a gravidez e pós a gravidez ainda? Foi. E ali já me travou, que aí me deu vontade, depois eu quero ter filho, mas não. Depois que eu passei, eu pensava assim. Né? Mas os pontos inflamaram, mas que eu falei isso com você, foi algo tão ruim, que aí eu falei assim, ó, vou fazer a ficha e vou passar na consulta avaliação do médico. Passei na avaliação do médico, os pontos tinham aberto e inflamado. E eu ficava ali em pé, entendeu? Ali dentro daquele berçário ali e voltava para o alojamento. Cada passo era uma dor terrível que eu sentia. E eu passei no médico, o médico falou assim para mim, olha, seus pontos abriram, está um pouquinho inflamado, né? Mas eu creio que agora, né, já tem esse processo quase 21 dias, que ele está aqui, você vai para casa, vocês vão ganhar alta. E, glória a Deus, passou aquela fase, vai ganhar alta, você vai para casa. E aí eu peguei, ganhei alta, fui para casa. No outro dia, eu dei uma febre, quase 40 e pouco, quase entrando em convulsão, choque. Corre comigo para maternidade. Na hora que chega na maternidade, entendeu? Aí eles já falaram, olha, estava com os pontos inflamados, vamos avaliar. Na hora que chegou, os pontos estavam inflamados, estava muito infeccionado. Entendeu? Teve um nível de infecção de bactéria. Eles me internaram, fizeram uma anestesia geral ali para poder fazer uma drenagem no local. Então, assim, foi um sofrimento terrível. Depois disso, eu falei assim, eu não quero filho mais, nem nada mais. Acabou ali. Acabou Fechou ali. a faca por aí. Não, acabou. Acabou. Entendeu? Mas aí, logo depois, veio a vontade, né? A gente casa, aí eu me casei. Faz quanto tempo você é casada? Um minutinho. Ali, 14 anos. 14 anos de casada? 14 anos. É muito tempo. Então, nós decidimos, né, ter mais filho. Sim. Aí foi o processo. Vamos tentar? Vamos. Tomava remédio. Eu falei, vamos parar de tomar esse remédio e vamos tentar. Logo na sequência, eu peguei e engravidei. Em 2015. Você aceitava? Não, por enquanto não. Em 2015, engravidei de novo. E foi um sofrimento que até eu acho que até para compartilhar, eu acho que... Se você não sentir à vontade, mas... Eu engravidei em 2015. Foi uma gestação, tava tudo tranquilo, assim, tava feliz, né? Demais com a gestação, porque demorei muito tempo, né? Até engravidar de novo. E quando foi no dia 3 de julho de 2015, eu comecei com sangramento. E foi no dia do meu aniversário, dia 3 de julho, no dia do meu aniversário, comecei com sangramento. E aí eu fui pro hospital, na maternidade. Aí chegou lá, o médico falou assim que estava tudo normal, que alguns casos, algumas mulheres costumam ter, né, um pouco de sangramento, mas que pelos exames que ele tinha feito estava tudo tranquilo, estava normal, que eu podia ir para casa. Só que aí quando chegou em casa, eu continuei sentindo dores. Isso já tinha quanto tempo de gestação? Eu estava passando pro 3º mês de gestação. Ali passando o 3º mês de gestação. E aí eu peguei, voltei para casa, continuou com o sangramento, eu comecei a sentir dores, aí eu voltei para a maternidade. Aí eu voltei para a maternidade, o médico fez ultrassom e falou assim comigo, olha, tá tudo normal, você tá com esse sangramento, mas você tá normal. Agora, mas o que nós precisamos ver é o seguinte, não conseguiu, aparentemente estava tudo normal, mas ele não conseguiu fazer a escuta do bebê. Ele falou assim, ó, nós vamos repetir esse exame de novo e pra gente ver como que tá. Aí nós repetimos os exames, ele falou assim que eu estava tendo, né, que o bebê tinha parado como se diz, de evoluir, de crescer, ou seja, eu estava tendo um aborto. Aí isso foi o médico do local onde eu fiz ultrassom. E eu peguei e fui no médico que me atendia, obstétrico que me atendia. Aí quando eu cheguei lá, ele falou que realmente eu estava tendo um aborto.
que eu estava, né, com esse sangramento e que eles iam me internar para fazer uma curetagem. Só que ao me internar para fazer a curetagem, eles fazem, né, um exame, eles fazem o exame de ultrassom. Uhum. Nele fazer ali, ele viu que tinha uma outra bolsa. Uma outra bolsa. Ou seja, eu teria uma gravidez gemelar, né, de bolsas diferentes. E aconteceu de que eu estava abortando um, mas a outra bolsa estava intacta, estava normal. E eles não podiam fazer essa curetagem, porque nem fazer a curetagem ia afetar o outro. Mas aí o bebê estava já tava, morto dentro de você. Estava morto dentro de mim. Tinha um bebê morto dentro de mim. Só quando eu fui fazer o exame para fazer essa curetagem, que aí, entendeu, viu que tinha um outro escondidinho ali. E naquela hora, o que veio, esse primeiro pensamento, o que veio na sua mente, o que você pensava, eu fiquei triste, o que tinha, o que se demais. passava ali na hora que você ficou sabendo? Eu fiquei muito triste, estava destruída, porque eu sabia que eu estava perdendo. Mas dentro de mim eu fiquei alegre de alguma maneira, porque eu sabia que ainda tinha uma vida ali então também. tinha uma esperança. Tinha uma esperança, entendeu? Tinha uma esperança ali. Aí eu peguei, falei assim, não podia fazer a curetagem, porque a curetagem ia afetar o outro, né, ia causar o aborto do outro. Se um estava tudo bem, e o que eu tinha que esperar? O processo do outro expelir natural. Aí eu fui para casa, continuei com sangramento, aí acabei, né, abortando o outro em casa mesmo, bem pequenininho, tamanho de um dedo assim, consegui em casa. Né, muito doloroso, e eu em casa, né, abortando um, sangrando por causa de um, e orando, buscando de Deus de alguma forma para segurar o outro, para ficar tudo bem. Mas aí acabou que, devido ao aborto do outro, acabou afetando, né? Então a esperança que você tinha já não tinha mais. Aí foi embora. Foi embora, em 2015. E é o que foi bem o que mexeu muito comigo, com o meu psicológico, né? Porque eu estava ali perdendo um, veio a esperança de ter um outro e depois os dois se foi. E aquilo ali, eu entrei em depressão com isso. Após as duas perdas. Após essa perda dessa gestação em 2015, aí eu entrei em depressão. Comecei a engordar, loucura. Eu comecei a fase, né, que eu me peguei gorda mesmo, que eu... Você chegou a quantos quilos? 113. 113 quilos. 113. Aí foi quando eu vi a necessidade de fazer cirurgia. Eu fiz uma cirurgia, eu passei por uma cirurgia para fiz uma bariátrica para poder estar conseguindo perder o peso. Porque nisso aí, eu entrei em depressão, a dor que eu tinha, tudo eu descontava na comida. Aí a culpa de estar comendo demais, aí o que acontecia? Eu comia mais ainda. Você consegue definir essa dor? Expressar, colocar para fora como que é essa dor? O que é a dor da perda de um filho? Você consegue com palavras expressar isso? Falar? Essa dor ela é inexplicável. Ela em palavras ela é difícil. A definição de você falar assim de perda, porque nós não fomos criados para perder ninguém. Sabe, a gente, quando Deus nos criou, Ele nos fez, Ele não colocou em nós eu falo assim, né? Isso de você conseguir viver, lidar com isso, passar por isso, porque Ele nos criou para a eternidade. Né? Então, devido a tudo que aconteceu, o pecado ter entrado no mundo, aí veio a consequência da morte. Então, a gente não sabe lidar. É uma dor, é a única dor que um ser humano, literalmente, ele não consegue descrever em palavras. Entendeu? Literalmente, as pessoas falam assim, é só quem passa que sabe. Né? Mas o que eu posso falar para você, o que eu pediria naquela hora? Senhor, eu preferia a minha vida. Entendeu? Eu preferia a minha vida do que a vida de um filho. E você imagina como seria o seu filho sem você hoje? Os meus filhos, sem mim hoje, eles também seriam dependentes. De ter uma mãe. Eles seriam dependentes porque tudo que eu posso fazer para ensinar eles hoje a conseguir, né, se sair sozinho, conseguir ser independente para fazer uma roupa, lavar uma roupa, fazer uma comida, esse negócio, me ensinar isso daí eu faço. Mas
eu ensino para eles a ser dependente de Deus também. Uhum. Porque se eles forem dependentes de Deus também, na minha falta, entendeu? Deus vai suprir. A dor que vem, porque ela vem, entendeu? Deus supre. Então, sempre que eles dependerem de Deus, Deus vai trazer um escape para eles. Então, você teve a sua primeira, sua segunda, que foram 3 filhos aí já. Você disse que tinha 7, como foi a experiência com as outras? Então, aí eu peguei e fiquei um tempo, né, teve esse processo de eu ter engordado muito. E aí eu peguei e falei assim, agora eu tô querendo engravidar de novo e agora gorda desse jeito, como é que eu vou conseguir engravidar? Se antes eu tava saudável, entendeu? Tava tudo certo, eu perdi, na minha cabeça ficava, agora que eu tô gorda, agora eu tinha dado um monte de problema de saúde, pré-diabetes, pressão alta. Sim, você já estava bem acima do peso, com uma saúde mental destruída, acabada, destruída. Né? Tudo assim que eu tentava para fazer, para perder sem 2 peso, filhos que você iria ter, com a depressão, com acima do peso, ali você já perdeu a esperança, digamos, a esperança, porque a esperança que você tinha ido para você, né? E aí eu fiquei com muito medo, porque aí eu já comecei a pensar, né, do meu filho Marcos, meu primeiro filho, com 15 anos. Ele tem 15 hoje? Já tá um rapaz. Então eu já... E ele é saudável? Saudável, graças a Deus, saudável. Um rapaz muito bonito. Mas no caso, eu já fiquei com aquele negócio de quando eu passei a situação com ele, no processo do final de gestação dele, aí depois teve o processo de eu ter que ficar internada lá com essa infecção que deu, mas aí depois veio essa perda do bebê, dos gêmeos. E eu sempre tive sonho de ter gêmeos. Eu acho que ainda, além de tudo, que eu sonhava em ter gêmeos. E eu engravidei e foi gêmeos. Quando o médico me falou que tinha outra ali, eu falei assim, gente, o meu sonho aqui. E ao mesmo tempo o sonho já foi tirado. Tão rápido, né? Isso. Aí eu peguei e fiquei com medo já com esse processo. Falei assim, eu vou primeiro emagrecer, ficar saudável para eu engravidar de novo. Peguei, fiz tudo certinho, tudo bonitinho. Fiz uma cirurgia, emagreci, tava tudo tranquilo. Aí fui engravidar novamente. Você tentou novamente? Tentei engravidar novamente. E eu engravidar novamente, as pessoas falavam assim comigo. Será que vai ser em um menino ou uma menina? Eu falava assim, eu não sei, eu sei que vai ser 2. Eu sei que vai ser 2. Deus vai me dar. De gêmeos de novo, é meu sonho. Ali você já tinha sua fé? Eu tinha. Nossa, Lê, mas esse negócio da gente querer muito uma coisa. Às vezes a gente quer muito, mas a gente às vezes esquece de perguntar para Deus o que Ele quer para nós. E deixa eu te fazer uma pergunta. Para você, com toda a sua fé, você disse que é cristã, você conseguiu lidar com isso entendendo que foi a vontade de Deus não ter tido sua primeira gravidez ou você não aceitava? Eu só fui entender da minha terceira gestação. Mas no momento? Não. Você questionava? Entendeu? Ficava um questionamento dentro de mim. Eu falava assim, Deus tem um propósito maior. Mas mesmo assim me causou uma dor. Senhor, era um sonho meu. Por quê? Entendeu? Porque eu entendia que tudo era de acordo da vontade do Senhor, mas ficava me perguntando por que, de verdade, você permitiu um sonho e depois aquilo ser tirado. Eu me questionava assim. Até, né, eu ter essa terceira gestação. A terceira gestação, a gente também ficou muito feliz, ficou tranquilo. Aí logo na sequência eu sempre falava, as pessoas falavam, você vai ter filho? Eu falava, vou ter gêmeos de novo, que era um sonho meu. Era um sonho meu. Aí eu peguei, engravidei novamente. Era gêmeos. Era gêmeos novamente. Engravidei, era gêmeos novamente. E ali eu comecei a fazer, né, pré-natal, tudo direitinho. Acredito que ali a sua esperança voltou, né? Voltou, eu falei assim, não, o Senhor levou, né, os primeiros, teve um propósito, mas um sonho meu Ele me concedeu aqui. Aí eu peguei e fiquei muito empolgada, e só que aí a figurinha repetida. No mês de julho,
Gente, foi difícil de eu começar a aceitar novamente esse mês de julho, que era o mês do meu aniversário. No mês de julho, aconteceu de, novamente, eu começar com sangramento. Comecei com sangramento, meu esposo estava trabalhando, liguei para ele e falei assim, olha, tô indo para a maternidade, tá acontecendo isso e isso, entendeu? Aí a gente já era, né? Cristão, você ora aí pra mim. Aí fui. Aí chegou lá, fiz os exames, aí o bebê também tinha parado de desenvolver. 2? O bebê tinha parado de desenvolver. Aí me internaram, foi um processo de muito sofrimento, porque o colo do útero estava tudo fechado, tudo certinho. Eu fiquei ali no hospital 2 dias, ele induzindo, né, para causar aquele aborto, para expulsar aquilo. E você sabendo disso? Eu sabendo, e o colo do útero ele não abria, colocando os mais comprimidos e mais comprimidos para poder dilatar o colo do útero, fazer a curetagem, e não conseguia dilatar, e eu ali pedindo oração, gente, uma hora para mim, para eu me sair daqui, você sabendo que o bebê tá morto na sua barriga, você já estava naquela pressão ali, né, de estar passando aquilo, e você não conseguia, já estava morto, mas você não conseguia, né, ter o processo para tirar eles dali. E ficava ali em risco meio que até a sua vida, né? É que sim, porque acabou que no final de um tudo, com 3 dias, eles não conseguiram, foram comprimidos um atrás do outro. Aí teve uma médica que chegou lá, o pessoal até falava assim, essa aí vai ter coragem, que essa daí ela trabalhava direto lá no exército. Essa aí as mulheres lá, meu filho, tem que ser do jeito dela. Aí ela pegou e falou assim, não, você está aqui sofrendo já tem muito tempo, né? Então vamos fazer o seguinte, nós vamos forçar. Então ela teve que forçar, né, o colo do útero, ela rompeu o colo do útero para fazer essa curetagem, para não ficar ali mais tempo sofrendo. Aí eu fui para casa, tive que ter um cuidado maior para não correr risco de hemorragia, porque como foi forçado, fui para casa. Após já ter tirado. Já ter tirado. Aí eu fui para casa. Aí, gente, aí eu vou falar para você, do outro foi sofrido, mas desse foi pior. Entendeu? Desse foi um sofrimento de morte. Eu imagino. Eu perdi a vontade de viver. Entendeu? Eu olhava para o meu filho, eu via que ele dependia de mim. Entendeu? Eu olhava para o meu esposo. E a responsabilidade que você tinha, porque ser mãe é uma responsabilidade enorme, né? Sim. Ainda mais ser mãe e ser do lar também, né? Ser casada. Acredito que são 2 responsabilidades muito grandes. Sim, aí que eu volto a falar da dependência. Entendeu? Porque a gente, quando a gente se torna mãe, né, embora você pode ler artigo na internet, você pode pegar experiência com a sua mãe, você não sabe, é tudo novo, é tudo um processo que você aprende junto com a criança, você depende da criança para te ensinar a ser mãe, você depende de Deus para te ajudar sabe, cuidar daquela criança também. Então tudo se resume à dependência. Hoje, para mim saber cuidar dos meus filhos, eu dependo de Deus para poder aprender e ensinar para eles. Para mim ser mãe, eu dependo dos meus filhos, do crescimento deles, entendeu? Para mim desenvolver com eles aquilo que eu me tornei. Sabe, é saber lidar com quando ele está triste. Quando o filho seu está triste, você aprende ali com ele, você aprende a lidar, você começa a aprender, depender de Deus. Deus, o que eu vou falar para ele agora que ele está triste? Como que eu vou poder instruir? O que eu vou poder ensinar para ele agora? Entendeu? Ou, às vezes o filho ele te pede, ô mãe, faz isso aqui para mim, você não sabe fazer ainda. Sabe? Aí você vai lá e pede a ajuda de Deus para poder fazer. Então, ou seja, eu dependo deles para esses desafios na minha vida, eu dependo de Deus para me saber, entendeu? Lidar com eles mediante os desafios que eles me colocam. Mas e aí, nesse dia, no mesmo mês do seu aniversário, novamente, a mesma situação, a mesma coisa, a mesma esperança perdida, você volta para casa. Aí eu volto para casa, na verdade eu voltei para casa da minha mãe, porque como eu falei foi mais complicado. Eu tive que ficar em observação assim, maior, por questão para não dar hemorragia nem nada, então eu fiquei na minha mãe para não ter que voltar a fazer direto o serviço de casa. E o meu filho ficou lá comigo também, só que eu tinha que retornar para minha casa, que eu voltar, né, o processo de escola. Voltei,
E eu levava ele no portão, na portaria do prédio, para poder colocar ele no escolar, para poder ir para a escola. E eu peguei, nesse retorno, a primeira vez que eu retornei para casa, depois disso, que eu fui colocar ele no escolar, veio uma moça lá do prédio, entendeu? Ela é cristã também, ela colocava a filha dela no mesmo horário, para ir para a escola. E ela falou assim, ô Evelyn, e aí, você já fez ultrassom? Você já sabe o que que é? Aí aquele negócio me mandou. E eu sofria calada, né? Desse, eu não conseguia, as pessoas que você me via por fora, parecia que eu estava normal. Eu estava, aparentemente, estava normal. Sim. Por dentro destruída. Porque eu comecei a pensar, Deus, eu não vou ter mais capacidade de gerar. Eu não posso mais gerar todas as vezes Você se sentia incapaz? Sim, muito. Entendeu? E como mulher, como esposa, querendo, né, ter... Porque você tinha um sonho, você queria ter um filho, você também queria dar mais um filho pro seu esposo. E como que ele ficava nessa situação também? Qual que era o sentimento que ele tinha? Como que vocês dois tinham esse sentimento juntos? Eu não falava com ele porque, entendeu? Eu tinha medo de frustrar ele também, porque eu estava frustrada. Eu não vou ser capaz de dar... De tudo, você guardar tudo por você sozinha. Isso, eu não vou ser capaz, entendeu? De dar filho para ele. Não vou ser capaz de conseguir, né, fazer com que ele seja pai. Mas eu falo que ali eu aprendi o que é, o que me define como mãe, dependente, nesse processo. Ali que começou tudo. Porque essa menina me perguntou, você fez ultrassom, você já sabe o que é? Aí eu peguei e falei assim com ela, o nome dela é Neia, falei assim, ô Neia, infelizmente, eu perdi. Entendeu? Aí ela tá assim, nossa, mas você perdeu de novo. Ela ficou bem sem graça, né? Porque ela não sabia eu também o ficaria. que tinha acontecido, ela ficou bem sem graça. Também ficaria. Esse dia eu passei por um aperto não, também. Mais ou menos com esse negócio de mãe também, que eu fui perguntar. Perguntei uma pergunta que eu não devia fazer. Mas sim, vamos embora. Mas aí ela pegou e desceu. Ela tem uma padaria para baixo, ela desceu para ir trabalhar e eu entrei novamente para dentro do prédio. E no outro dia, quando foi, né, passou o dia todo, aí no outro dia nós novamente, ela vai, parecendo figurinha repetida, vai eu para colocar o meu filho no escolar e ela também vem com a filha dela. E ela pega e fala assim comigo, ô Evelyn, ontem eu desci questionando aqui essa rua aqui, perguntando para Deus, eu vejo que você está na igreja, eu vejo que você, entendeu, está na obra, que você serve do Senhor e era um sonho seu, o Senhor vai e te concede a gestação e depois tira, sabe, te permite perder de novo. E eu desci aqui questionando a Deus. E o Senhor veio e trouxe no meu coração, sabe, 2 palavras, não era a hora e trocaria de lugar. Aí, ela, na hora que ela falou aquelas palavras assim, eu só falei assim com ela assim, Neia, não esquenta não, porque aquilo que é de Deus, ele revela, ele testifica. Sabe? Aí ela desceu para ir para o trabalho e eu entrei. Na hora que eu passei na guarita do prédio, que eu fechei o portão, só escutou o clique assim, né, do portão, que eu fechei o portão, foi ali que eu falo que eu acho que eu converti de verdade. Que o Senhor foi e falou assim comigo, Evelyn, filha, eu não permiti que os seus filhos viessem, porque senão vocês trocariam de lugar. Eu teria que te levar. Porque uma coisa é quando você escuta uma pessoa falando, uma coisa é quando você escuta a voz de Deus. E o Senhor falou assim comigo que Ele não permitiu, porque senão, né, na concepção dos filhos ali, eu iria, né, creio eu que eu iria falecer e os meninos poderiam ficar. Sim. Mas naquela hora, por que eu falo que foi algo surreal? Toda a dor que eu sentia, todo o peso, parecia um fardo, sabe, que eu estava carregando. O Senhor, ele veio e quando jogou um bálsamo. Aquela dor da perda, a dor de morte,
sabe? Ele veio e tirou, e naquela hora ali, eu comecei a chorar, chorando, eu entrei pra dentro, o meu esposo estava arrumando para ir trabalhar, eu contei para ele. E ali a gente se abraçou e nós dois começamos a agradecer ao Senhor. Porque aí eu entendi lá atrás também. Será que realmente também eu questionava o porquê do Senhor ter levado? Da mesma forma que Deus cuidou aqui, me deu um livramento aqui, Ele não me deu lá atrás? Sim. Entendeu? Então ali eu comecei completamente, sabe, ser grata ao Senhor. Pelos erros, por quando dá algo errado, eu aprendi a agradecer, por quando tá tudo bem, eu aprendi a agradecer. Eu aprendi a ser grata, porque o cuidado de Deus é perfeito. Embora a gente quer uma coisa, o que Deus quer sobre nós, entendeu? É perfeito, é muito melhor do que o que a gente quer. Então aquela dor que eu senti, o Senhor tirou. Deus, Ele tirou, Ele removeu. E logo na sequência, depois disso, depois de 6 meses... 4 perdas, né? Entendeu? 4 perdas. E qual foi o período de distância de uma para outra? Eu perdi a primeira em 2015 e a outra foi em 2020. Em 2020. Aí, quando foi 6 meses após, eu engravidei de novo. Que ela é persistente. Só que, eu falei assim, questão de persistência. Aí, com essa questão de eu ter perdido, eu comecei a fazer exames para saber se tinha algum problema. O médico tinha pedido, coletou o material para saber o que podia estar acontecendo, né, das gestações, não ia adiante. E eu vi ali que eu tinha um problema hormonal e que eu, não dava certo com o anticoncepcional, eu não podia colocar o DIU, né, para evitar a gestação, porque na minha cabeça também eu já nem queria mais, eu não queria mais. Só que aí ficava o método tudo normal, né, contraceptivo normal, com preservativo, tudo ali. Mas aí eu peguei, em um dado momento, eu engravidei. Foi até um susto para mim, porque eu já achava que já não dava mais. Nem dava mais. E eu tinha medo. Mas o que eu também tinha medo de engravidar de novo e se tornar o quê? Uma figurinha repetida. Você estava sendo meio que uma refém da sua gravidez, né? Tava. Eu passei a odiar, pra você ter noção, eu passei a odiar o meu aniversário. Porque o de 2015 foi no dia do meu aniversário. Novamente. Entendeu? E depois... No mesmo seu aniversário novamente. No mesmo aniversário. Então, eu passei... Tanto é que logo depois disso, depois de 6 meses que eu engravidei de novo, eu ia passar o período, aí eu peguei, contei, fiz as contas, eu falei assim, eu vou passar o período, entendeu? Esse mês eu ainda vou estar grávida. Eu fiquei com medo de chegar nesse mês, entendeu? Eu fiquei com medo de passar por julho grávida. Por exemplo, eu passei, a depender de Deus mesmo, meu Deus, quando chegou, estava virando junho para julho, entendeu? Eu comecei a orar, Deus, em nome de Jesus, Deus está chegando julho de novo. Eu perdi as 2 gestações em mês de julho. Eu não quero perder de novo, não. Guarda essa criança, guarda. Eu já sabia que era uma menina, minha princesa. Guarda, meu pai, ela ora dentro do meu ventre. Guarda essa criança. Entendeu? Eu já começava ali, dependendo de Deus, para Deus me sustentar, me dar o medo força. Constante, né? E o medo constante. O medo constante. Não tem como não ter o medo, porque depois de 2 vezes seguidas, né? Não tinha como não ter esse medo. Não tem. Mas, após isso, eu achei que estava tranquilo. Aí foi seguindo, embora ter esse medo, mas a gestação foi seguindo tranquilo. Quando foi nos meados de uns 6 meses de gestação, aí, passando de 6 meses, passou essa fase, passou julho, aí eu comecei, tinha dado uma veia alterada na perna. E aquele negócio foi alastrando. Foi dando alteração na coagulação no sangue. Aí eu comecei a tomar umas injeções. Para ajudar, para evitar trombose, esse tipo de coisa. E comecei a sentir dores também. Senti contrações cedo também. E ali eu já tive que colocar, né, eu usava uma espécie de ovinhos que era para segurar a gestação.
E era um repouso. Foi época de pandemia, eu ficava isolada ali. Bem na pandemia? Foi na pandemia. Na pandemia eu tive que ficar ali e O auge, ficava com medo. Você tinha medo, por quê? Daí você tinha medo de sair. Você já tinha as complicações. Na pandemia, acredito que era... O medo dobrou. O medo dobrou. Até de você mesmo pegar o vírus também, alguém levar para sua casa, né? Dobrou. Mas foi. Foi complicado, mas Deus sustentou, Deus guardou. E deu certo. Deu certo. Aí quando eu tava, e a gente tava, a Aurora nasceu e tudo assim, fluindo bem, graças a Deus, tudo certinho. Nós preparando o aniversário da Aurora, de 1 ano, da minha filha Aurora de 1 ano. Na semana, aí eu descubro que estava grávida de novo. Descobri que eu estava grávida de novo. Aí aquilo ali pra mim, entendeu? Veio um emaranhado de sentimento. Eu fiquei feliz, eu fiquei triste, eu fiquei com medo. Por quê? Eu sempre tive vontade de ter 2. Não aconteceu, não deu, né? Só que aí quando veio de forma diferente, eu fiquei com medo da Aurora sentir, né? Porque ela estava muito novinha. Aí tive que parar de amamentar. Aí eu fiquei com medo dela sentir. Aí aquele negócio falou assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu não vou dar conta de cuidar, eu não vou saber cuidar e tudo. E da Aurora já tinha tido essa complicação, essa alteração da perna. O médico já falou assim comigo, olha, essa situação é complicada, questão da coagulação e tudo, da forma que foi o parto, entendeu? Eu recomendo você não engravidar de novo e tudo, né? A recomendação dos médicos era não engravidar de novo, devido às complicações que deu. Engravidei de novo. Foi inesperado, a benção veio. Mas enfim, aí foi mais um dos desafios. São muitos desafios, você vai no decorrer, você está vendo só os desafios. Sempre uma experiência nova. Uma experiência nova, mas a construção da dependência. Sim. A construção da dependência. No da Eloá, eu já tinha pensado que eu já tinha passado de um tudo, entendeu? Na da Eloá, da minha filha Eloá, foi... Eu pensei que eu não fosse conseguir. Pensei que eu não fosse conseguir, não, de verdade. Te dói falar isso? Dói. Porque eu tinha medo por mim e eu tinha medo por ela. Mais uma vez, né, da imprudência dos médicos, quando eu fui fazer uma consulta, um exame, que na gestação da Aurora já tinha dado problema, essa alteração na veia. E logo da Eloá, no começo mesmo da gestação, já começou as complicações de novo, da alteração na veia. E eu precisava passar no angiologista. E ele já sabia, ele já tinha me acompanhado do quadro da Aurora. Aí ele pegou e falou assim comigo, você sabia que você não podia engravidar, não sabia? Eu já conheço aqui seu histórico, seu quadro. Aí, que você não podia engravidar de novo. Você sabe que você corre risco de morte, você ia beber? Você sabe? Aí, aquele negócio, ele pegou e acabou comigo. Acabou comigo, falou que eu não podia ter engravidado, que agora eu estava correndo risco. Sabe, aquilo ali pra mim, eu saí do consultório, eu tinha ido sozinho nesse dia, meu esposo não pôde estar comigo. E eu peguei, sentei do lado de fora e eu começava a chorar. E veio uma moça lá de dentro, lá da recepção. Veio e falou assim, você tá bem, você quer uma água, você precisa de ajuda. Eu só precisava assim, né? Tinha que jogar pra fora, tem que até eu colocar os pés no chão de novo. E eu falei, tá bom. Deus depende do Senhor. Se o Senhor me concedeu, se o Senhor permitiu com que eu engravidasse de novo, o Senhor tem um propósito. Eu dependo do Senhor para me ajudar, para me sustentar essa gestação. Eu dependo do Senhor. Porque na fala do homem, entendeu? Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir levar a gestação para frente. E que se eu tentar, entendeu? É um risco para nós dois.
Aí eu peguei e fui pra casa, não falei isso com meu esposo, mas aquilo ficava dentro de mim, sabe? E as coisas foi piorando. A perna cada dia mais foi piorando, eu passei a tomar 2 injeções por dia, eu tomava uma de manhã e eu tomava uma à noite. E eu falava, se é a necessidade para ficar tudo bem com a minha filha, entendeu? O que tiver que fazer, eu vou fazer. Eu tomava essas injeções, eu tinha que ficar de repouso absoluto. Ficava com as pernas para cima, eu só descia as pernas mesmo, quando eu descia da cama para mim ir no banheiro, tomar banho, ou quando eu precisava ir no médico, mas nem no médico também. Era como se você estivesse doente, né? Sim, sim. Então, eu fui até para coletar exames, eles iam lá em casa para coletar, para evitar de eu sair, sabe? E foi uma fase que eu me vi em cima de uma cama, porque foi logo que entrou pro 3º mês, desde os 3 meses. Corri o risco, eu já estava com contrações desde os 3 meses, corri o risco de expelir, né, de ter um aborto ali. Os médicos pensaram em fazer cerclagem, pensaram, teve a hipótese, né, só que depois, graças a Deus, muita oração normalizou, não precisou disso. Aí eu peguei, mas eu me deparei em cima de uma cama. Eu falo que eu tinha o auxílio do meu esposo, que trabalhava ali, estava de home office, Deus foi bom, colocou ele de home office, ele cuidava muito de mim. E do meu filho, né, que é uma das bases que eu aprendi, a questão da dependência, e hoje eu sei que ele sabe também o que é depender do Senhor. Eu não podia levantar para fazer comida, eu não podia cuidar deles, eu não podia pegar a minha bebê no colo, porque tinha a Aurora novinha, com 1 aninho. Ela queria colo. O máximo que eu podia fazer é eu ficar deitada e ela vir deitar do meu lado, sabe? Eu não podia dar colo, por causa que eu não podia forçar. E foi complicando, aí deu problema no coração, deu disritmia, agravou um monte de coisa. Questão respiratória e tudo, e eu ali, os médicos naquela indecisão, se ia fazer, já pensando mais pra frente com quanto tempo, eles falaram que poderia ser com 7 meses, que eu conseguiria levar a gestação até 7 meses só. E mesmo assim, naquele risco, né, eu corria risco de hemorragia na hora do parto, aí ficava naquela dúvida se ia ser normal, se ia ser, né, cesárea, por causa da questão de hemorragia. Mas enfim, sabe, em todo tempo Essa dependência era constante com Deus, a todo tempo. Em todo tempo. Então eu aprendi ali, sabe, que para mim sair daquela situação que eu tava, para mim, para minha filha, a minha dependência ela tinha que estar totalmente no Senhor. Então eu aprendi a depender dele sobre isso. Aprendi a depender dele, igual eu falei, sabe, nos momentos de riso, nos momentos de dor. A ser grata. A ser grata, porque é ele que sustenta e o controle sempre está nas mãos dele. Mas, para aqui, né, corri o risco de não estar aqui, hoje eu estou. Os seus filhos também. Minha filha está Graças bem, Eloá já está Deus. com 1 aninho, linda demais, gente, pensa. E diferente, igual eu falei, diferente uma das outras, gente, a Eloá é fogo quente. Eloá é fogo quente. Mas, é o que eu estou falando, para mim ter um título de mãe, eu dependi de Deus para me permitir conceber. E eu permiti e tenho a dependência dos meus filhos para me chamar de mãe. Para ver que eu sou mãe, para me tornar mãe. Então eu só sou mãe, entendeu? Porque eu tenho filhos. Sim. E graças a Deus deu tudo certo, né? As duas estão aí, seu filho também tá grandão, virando um homem já, né? Então um rapaz já quase virando um homem. Tem as 4, né? Que seriam 4 meninas, certo? Ou seriam de eu não cheguei. Não as chegou placentas não chegou a fazer não deu tempo de eu saber. Sim. Mas estão no céu, você sabe disso, tem essa certeza, né? Sim. E são
filhos seus, sim, com certeza, sempre vão ser. Esse título, você pode ser, continuar sendo mãe para sempre de 7, né? E... Eu falo porque as pessoas, tem gente que fala assim, não, você conta os vivos, os filhos que tem. Sim, as pessoas têm essa arrogância. Assim, eu acho um pouco de arrogância você falar isso. Entendeu? Porque literalmente, entendeu? Eu fui mãe de 7. Entendeu? Eu sou mãe de 7. Não é porque eles estão aqui, não é porque você tem um filho e teve, no caso, não é do porque seu você filho perdeu falecer, que você deixou de ser mãe, deixou de ser pai. Sim. Entendeu? Então, por isso que eu conto. Eu conto isso. Muito feliz de saber disso, né? Mas hoje você tá bem, tanto mentalmente, tanto quanto mãe, né? Você... Sim. Nossa, com Deus tudo ficou a Deus. melhor, tudo tá ótimo. Tudo tá mais leve, tudo tá... E responde pra gente aqui, define, a gente quer uma definição aqui pra galera do que é ser mãe. O que é ser mãe pra você hoje? O que é ser mãe num todo? O que é ser mãe? Com toda a sua história, o que é ser mãe pra você? O tamanho da capacidade do amor. Lindo. O tamanho da capacidade do amor, porque a gente, quando é mãe, o amor, a gente vê que pelos filhos não tem diferença. O amor, ele não é dividido. O amor, ele se multiplica. E você é capaz de amar da mesma forma, da mesma maneira. Sim. Então, é a grandeza do amor. Ser mãe não tem limite pro amor, né? Não tem limite pra amar, pra perdoar. Não, é sem reservas, literalmente sem reservas, sabe? Porque quando a gente tem mais filhos, a gente fica assim, nossa, será que você vai gostar mais desse? Será que, né? Não é a capacidade. Quando vem um após o outro, você sabe que o amor não divide, o amor não diminui. O amor, ele multiplica, ele cresce, sabe? Lindo. De maneira igual para todos os filhos, não tem diferença. Ótima resposta aí. Te amei você aqui com a gente hoje. Ai, muito obrigada por ter topado participar. Eu fiquei muito feliz e eu quero te presentear aqui. A Simone Presentes mandou esse presentão lindo para você. Luxo, que de Feliz chique, Dia das olha. Mães. Esperamos que você goste. A Simone é uma das patrocinadoras aqui do nosso quadro Mães que Inspiram. É uma loja daqui de Sarzedo, para quem não conhecem, tá? Mas ela mandou de presente para você de Feliz Dia das Mães. Espero que você goste. Você aproveite o seu presente, tá bom? Parabéns por ser essa mulher que você é, por ser mãe. Parabéns pela sua história também, tá bom? E eu fico muito feliz de você ter vindo aqui compartilhar um pouquinho da nossa história, da sua história com o pessoal aqui, tá bom? Comigo. Muito obrigado mesmo, tá? Mas eu que agradeço, né? Uma dádiva, um presente, né? De poder estar aqui, de compartilhar e falar para as mamães aí que ser mãe é uma dádiva, é um privilégio do Senhor. É ser dependente de um serzinho, entendeu? Formado no seu ventre, tudo constituído ali bonitinho, você ter um título por essa grandeza, sabe, que nos é concedida, isso sabe? Fico muito feliz de saber disso de você. Mas aqui não acaba por aqui, não. Ah, é? Tem mais um presente do nosso quadro aqui, tá bom? Essa caneca lindíssima aqui, ó. Pode colocar aqui, pode mudar aqui, pode colocar aí. Gente! Uma caneca lindíssima que a WC Personalizados mandou pra você, aqui, ó. Do nosso quadro Mães que Inspiram, edição 2024, tá bom? Aqui, ó. Um projeto para homenagear mães e suas histórias. Histórias como a sua, história como mães que estão assistindo a gente e as mães que vieram aqui também. Espero que você goste, tá bom? WC Personalizado arrasou. Gostou da nossa cara? O que você achou da nossa logo? Gente, é uma logo que representa, porque aqui é a mãozinha. É um embrião. Um útero aqui, sim, ó. É um útero, né? É um útero aqui. Exatamente. Para quem teve aborto, para quem é mãe, para quem está sendo, todas passam por essa fase aqui, ó, do embrião. Todas passam por essa fase. Todas. Então foi um símbolo que a gente escolheu para representar o nosso projeto. WC Personalizado, muito obrigado. Amei. Muito lindo, não ficou? Linda. Aí olha, sempre que você vai, sempre que você vê, vai lembrar do nosso projeto, que você vai participar. Eu fiquei muito feliz, tá? Muito obrigado mesmo, de verdade. Amém.
Quem sabe 2025 você não volte aqui novamente com a gente para inspirar mais mães ou não tenha mais histórias para contar também. Amém. Gente, muito obrigado você que ficou até aqui com a gente, que nos assistiu. Aguardem os próximos episódios que tá sensacional.